Meditando hoje na Palavra de Deus, em 2 Coríntios 7, versículo 2 a seguir, até o versículo 4, eu encontro o apóstolo Paulo demonstrando o afeto que ele tinha pelos irmãos da cidade de Corinto. O afeto que tinha um apóstolo, uma pessoa tão importante, uma pessoa que viajava por muitos lugares, tinha tantos compromissos, mas cada vez que ele pensava na igreja de Corinto, o seu coração, ele estava cheio de amor, cheio de afeto. E eu vejo aqui nessa passagem, e gostaria de compartilhar com você, convidando também para que você possa abrir a sua Bíblia, o afeto de Paulo para os coríntios. E também me vem a pergunta: qual é o seu afeto pela sua igreja local? Primeiro, você deve se perguntar qual é a sua igreja. Todo seguidor de Jesus tem uma igreja. E qual é o afeto que você tem por ela? Assim como nós temos afeto, sentimentos, amor por pessoas, o que nos leva a nos aproximar delas, o que nos leva a dedicar tempo, o que nos leva a certos sacrifícios por amor aos outros, também por nossa igreja local, nós devemos manifestar esse afeto. Se você é uma seguidora, um seguidor de Jesus, você tem uma igreja, você tem uma pessoa que está ali na frente, pagando um preço por sua vida, procurando te ensinar a palavra de Deus, e você deve demonstrar esse afeto. Paulo demonstrou afeto pela igreja de Corinto. E qual é o nosso? Qual é o meu afeto pela minha igreja local? Assim que é uma pergunta muito importante. Que nível você tem de compromisso, de amor, de entrega, de serviço para com a sua igreja local? Ou você é apenas um visitante? Você vai de vez em quando? Ou você quase nunca vai? Um seguidor de Jesus, alguém que está comprometido em estudar a palavra de Deus, em orar todos os dias, também se envolve com a sua igreja local. Pense nisso. Você precisa de fortalecer o teu afeto por sua igreja local. No verso 2, 3 e 4, eu encontro 3 palavras-chave que o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar em relação a ele com a igreja. E aí também eu digo que podemos aplicar para nós, para que a gente veja a nossa relação com a nossa igreja local. Muitos de nós podemos dar desculpas dizendo: mas na igreja tem muitas pessoas assim, tem muitas pessoas assado, frito, cozido, mal passado, e eu não vou por causa que tem essas coisas. Você tem que entender que a igreja não é composta por anjos, mas por seres humanos. E assim como você pode ver falhas em pessoas, pessoas podem ver falhas em você. E aí, como cristão, seguidor de Jesus, nós precisamos primeiro tirar a trava do nosso olho, antes de tentar tirar o cisco do olho do nosso irmão. O certo é que nós criamos tantas desculpas para não frequentar a nossa igreja, ou não ter uma igreja, e vamos dizendo: tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo, mas e os que não fizeram? E os que estão buscando com sinceridade? E independente disso, você precisa de ter compromisso com o corpo de Cristo. Se você não tiver compromisso com o corpo de Cristo, certamente e biblicamente você não tem compromisso com o cabeça do corpo, que é Cristo. Isso é muito forte. Então as pessoas às vezes dizem: não quero saber de uma igreja, mas elas têm que entender que também elas não querem saber de Cristo. Porque não tem vida com Cristo sem igreja, e não tem vida de igreja sem Cristo. E eu quero chamar você para ir a um versículo que está em Efésios 5, verso 32. Está escrito assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Efésios 5 e 32. É um mistério. Tem pessoas que não conseguem entender a igreja. Por quê? Porque não entendem a Cristo. Eu te convido sempre que você estiver me ouvindo a fazer isso com a Bíblia aberta.
Abra então a sua Bíblia, Efésios 5:32. Veja, um mistério, algo que não está desvendado. Então, como nós podemos entender a igreja se não entendemos a Cristo? Isso quer dizer que ainda a minha relação com Cristo não é uma relação forte, não é uma relação de tê-lo como meu Senhor. Assim que nós precisamos entender essas verdades e não nos enganar a nós mesmos. Assim que Paulo tem afeto pela igreja porque ele tem por Cristo. Paulo ama a igreja porque ele ama Cristo. Não tem como amar um e aborrecer o outro. Agora, os 3 passos que Paulo mostra aqui em relação a esse afeto manifestado, no verso 2 ele fala do comportamento. Por causa do afeto, desse amor, ele tem um comportamento para com a igreja. No verso 3 ele tem um compromisso. E no verso 4 ele tem uma transparência. Vamos ler? Verso 2, o comportamento de Paulo para com os irmãos de Corinto. Acolhei-vos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Olha isso. Ele está dizendo, acolhei-nos em vosso coração, irmãos de Corinto. Receba a mim e a minha equipe, a Timóteo, a Silvano, aos outros irmãos que andavam com Paulo. E essa palavra é tão linda no grego. Essa palavra quer dizer, abra um espaço no meio e deixa-me entrar. Eu me lembro de uma criança, filho de uma família muito querida na Holanda, e os pais sempre diziam, esse menino, ele sabe o lugar dele. Eles têm 3 filhos, e esse, o caçula, ele de manhã levantava, ia para o quarto e entrava no meio do pai e da mãe e dizia, aqui é o meu lugar. Ele não dormia com os pais, mas de manhã ele levantava, a primeira coisa que ele fazia era lá ir no meio do papai e da mamãe e ficar abraçadinho com os 2. Essa é a palavra acolhei-nos. Essa palavra é a palavra que Paulo fala aqui no grego, que é, abra um espaço e coloca-me aí no meio do vosso amor, no meio da vossa consideração. Porque o nosso comportamento tem sido um comportamento que nós não tratamos ninguém com injustiça, ninguém com corrupção, com mentiras, não exploramos, não abusamos de ninguém. Quando nós amamos a igreja, nós vamos ter esse comportamento. Quando nós amamos a família, quando tem afeto uns pelos outros, nós vamos ter esse comportamento. Em segundo lugar, Paulo tem um compromisso com a igreja. Versículo 3. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para, juntos, morrermos e vivermos. Uau! Ele não está aqui dizendo, olha irmãos, eu não estou dizendo aqui que não tive nenhum comportamento errado com vocês para dizer que vocês têm. Não estou querendo condenar vocês em nada. Eu só quero dizer que tenho dito isto, que é o que está em nosso coração para que a gente possa entender, vocês possam entender que estamos juntos. E não somente juntos. Isso quer dizer aqui para morrermos e vivermos. Isso expressa unidade. Isso expressa compromisso. Tem pessoas que estão juntas, mas não estão unidas. E tem pessoas que estão unidas, mas não estão juntas. O ideal é estarmos juntos e unidos. Assim que a palavra que Deus tem para nós hoje é tão linda, porque ela fala de um corpo onde nós somos membro. Nós não podemos andar sozinhos. Não podemos ser do grupo dos desigrejados. E se estamos feridos, é normal, o corpo se fere, mas nós precisamos reconhecer nosso orgulho, nos humilhar, pedir perdão, nos reconciliar, estar ligado ao corpo. O mesmo corpo que fere é o mesmo que cura. Assim que ele está falando de um compromisso. Morrermos e vivermos. Seja para o que for, estamos juntos. Conta comigo. Estamos nesse barco e vamos até o final. Bendito seja o nome do Senhor. E para concluir, Paulo fala de uma transparência. Quando há afeto, eu não tenho nada que esconder. Quando há amor genuíno, num relacionamento, diz o versículo 4, muito grande é a minha franqueza para convosco. E muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Ele está falando de uma abertura. Ele está falando de uma transparência. Ele está falando de uma forma onde
dá para conhecer e ver o coração do apóstolo Paulo. E ele sente muito orgulho, ele diz, me glorio por vossa causa, no bom sentido. Ele está ali alegre por causa das lutas, porque estão juntos. Eu quero concluir trazendo esse princípio para hoje, que em primeiro lugar é da nossa vida com a igreja de Cristo. Se amamos a Cristo, amaremos nossa igreja. Amaremos a igreja de Cristo. Então fala-se aqui de afeto que ele vai transparecer em 3 ações diretas: comportamento, compromisso e transparência. Mas esse princípio, ele também pode ser usado na família, no casamento, nos relacionamentos de pais e filhos, de irmãos, de amigos. É um princípio. Vamos orar? Senhor, abençoa nossas vidas com esta palavra, com esta meditação, com esse tempo com a palavra, onde hoje estamos estudando essa porção das Escrituras. É a minha oração que o Teu Espírito Santo nos ilumine, fale mais ao nosso coração e que a gente possa ler uma e outra vez essa passagem e encontrar essas grandes riquezas na Tua palavra. Abençoa a esta vida preciosa que está ouvindo e que o Espírito Santo possa trabalhar de uma forma muito especial no coração dela, no meu coração, nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E se essa mensagem edificou o seu coração, compartilha com outros. Também, se quiser, pode passar o número para que, se as pessoas quiserem entrar na lista de transmissão também, para receber palavras como essa. Tenha a continuação de um dia muito abençoado na presença de Deus, e escute uma e outra vez. Eu te convido, não escute tantas coisas hoje, não leia tantas porções hoje, mas siga um programa da Bíblia, seja esse ou seja um outro que você esteja acompanhando, mas esteja ali remoendo, meditando, e você vai encontrar mais coisas de Deus. Deus te abençoe.